E os estudos? A mãe que incentivava na questão dos estudos? Sempre, cara. Minha mãe sempre incentivou demais. Sempre foi algo que eu gostava também. Mas aí com essa situação eu fui trabalhar muito jovem. O que aconteceu foi que com 13 anos eu fui trabalhar, estudava meio período e já me inseri no mercado aí, trabalhando meio período. E a minha mãe estimulava demais. Foi engraçado quando eu terminei o colegial, o antigo colegial, agora ensino médio, né? Antigo colegial, isso mesmo. A minha família vem de muitos administradores de formação, né? A minha irmã, que é mais velha, tinha feito administração. Eu já estava no mercado, eu já sabia que o meu negócio era gente, eu me relacionava. Na área comercial. Eu não era do comercial, eu sempre fui corporativo, essa coisa de administrativo. Sim. Eu trabalhava, eu me relacionava muito com pessoas. Eu já sabia que eu lidava bem com gente, eu me comunicava muito. Sim. Por incrível que pareça, ali eu ainda não era vendedor. É. E aí minha mãe, não, você vai fazer administração, porque houve uma influência forte dele. E eu comecei o curso de administração muito jovem, 19 anos, e porque eu trabalhava dentro da área corporativa. Fiz 2 anos de ADM, e aí eu cheguei num processo de autoconhecimento. Chegou ali nas matérias de exatas, matemática financeira, contabilidade e tal. Eu entrei numa transe e falei, não gosto disso. Não é isso. Não é que pra eu mim. quero. Naquele momento eu falei, não é pra mim. E eu não tinha, é engraçado falar isso também, mas lá eu não pensava em empreender. Eu nunca esteve nos meus planos empreender. Então foi o momento que eu parei uma faculdade de administração no meio. E aí eu fui olhar para, cara, o que eu gosto de fazer, o que eu quero. E eu já sabia que eu gostava de gente. E eu trabalhava numa empresa aqui em Rio Preto que eu observava o trabalho dos psicólogos no RH, com seleção, com treinamento, com ações de clima. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E aí começou a minha história com a psicologia. Então, assim, eu comecei a estudar muito cedo, mas houve uma influência. A minha mãe sempre estimulou muito, mas assim, eu brinco que ela quase me expulsou de casa quando eu comuniquei que eu tinha trocado de faculdade. Nossa. É porque eu também acho isso. A gente estava falando no podcast retrasado, nós estávamos falando com 2 engenheiros, eles estavam comentando sobre isso e eu concordei. A gente não sabe com 18 anos o que a gente quer, Não a gente sabe, acha que sabe. Não sabe. E aí entra muito a questão do direcionamento. Mas faz o que eu acho que é bom pra você, ou então faz o que eu fiz e que dá certo pra ti. E acontece isso, de numa etapa do caminho, das duas, uma. Ou você, que bom, é isso mesmo que eu queria, porque eu tô olhando meu pai fazer, ou alguém que Alguma me referência incentiva. dentro de casa. Ou então, não, Sim. peraí, não é isso. Eu olhei outra coisa que eu achei que é mais interessante pra mim. E no futuro eu vim a ser essa pessoa que ajuda as pessoas a entenderem qual é o seu Tava perfil, no- qual é o seu propósito. Mas é exatamente isso, né? Muitas vezes os pais, eles tentam auxiliar, né? Poxa, não, você deve fazer isso, porque isso... Só que, na verdade, isso não é um auxílio, né? Muitas vezes é uma proteção. Eu falo uma coisa, né? Sim. O pai e a mãe sempre vai querer o melhor. Mas não conseguem saber o que é melhor. E somado a isso que você falou, 18, 19 anos, Não sabe. você não viveu nada. Não sabe nada. Acho que Não com sabe 18 anos, nada. a única coisa que esse cara aqui sabia é que ele ia ser pai e eu ia Só. nascer. Exatamente isso. Mas tem uma coisa interessante que nesse assunto, por exemplo, o cara é engenheiro. Ele gostaria que o filho dele fosse engenheiro porque ele sabe qual direcionamento dá pro filho. Agora, ele é mais engenheiro, fácil, né? o filho vai ser advogado, ele fala, cara, o que eu vou falar pro meu filho? Exato. Se Não, perde, não é por maldade, às vezes direciona, né? É uma questão de sucessão. Tá? Na psicologia a gente estuda isso muito. É muito comum que os pais queiram que, principalmente em algumas profissões, isso é praxe. Medicina, direito, Sim, engenharias. Não, então é a continuidade do meu projeto, né? Sim. E aí tem essa segurança. Poxa, por exemplo, o pai é advogado, tem um escritório. Ele quer que o filho venha, quer dizer, ele vai poder oferecer todo um apoio, ele vai poder encurtar caminho e o filho pode sucedê-lo futuramente. Que não tá errado, mas... É a visão que ele tem. É a visão Exatamente. que ele tem. O que a gente fala é que, de fato, é um desafio para os pais, mas é um processo de descoberta que essa pessoa precisa buscar, não sozinha, né? Mas assim, precisa olhar para Sair dela. Sair dela. Tem que sair dela. exatamente. Uma coisa que você tocou no assunto e eu acho muito interessante, essa questão de você olhar a questão de se relacionar com pessoas e você falar que levava jeito para isso. Eu trabalho na área comercial há muitos anos da minha vida e eu percebo que é o seguinte, o advogado que ele é um advogado comercial, ele se dá muito melhor do que um advogado que não é comercial. O engenheiro que é comercial, ele se dá muito bem. O médico que é comercial, porque queira ou não queira, Tá e as pessoas sem saber, você está vendendo a todo momento. A secretária do consultório dentário, ela não tem noção da importância da venda dela. Eu fui entrar diretamente para a área comercial relativamente tarde, né? Aí eu, enfim, me formei em psicologia, entrei para a área de RH. Eu sempre fui comunicativo, então eu sempre fui a pessoa que eu não sou tímido, eu tenho facilidade de chegar, conversar e tal. Eu nunca vendi diretamente, mas
quando eu conheci a área de vendas, aliás, me apaixonei. Eu trabalhava como gestor de RH numa empresa que era de vendas. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso é sensacional. E quando eu entendi o que é vendas, que todo mundo vende a todo momento. Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é Hoje eu vendo, né? Hoje eu tenho o meu negócio, nós vamos falar isso já já. Mas assim, nos meus cursos de oratória, de comunicação, eu falo, se as pessoas compreendessem que tudo é venda e que qualquer pessoa que nós devemos buscar desenvolver essa habilidade de influência, qualquer pessoa que saiba vender é mais bem sucedido. Em toda e qualquer profissão. Aliás, hoje na nossa empresa, a gente assessora muitos profissionais que se formam, exemplo, fisioterapeutas, dentistas, que eles saem, tem técnica e não sabem vender. Sim, porque, por Não exemplo, tem cliente. se formou fisioterapia, legal. Aí vai montar lá, uma clínica de pilates ou de fisioterapia em Quem si vai mesmo. trazer cliente? Quem vai trazer cliente? E aí? Como é que vai ser? E aí ninguém ensinou pra ele posicionamento, marketing, vendas, networking, relacionamento. E aí, né, que é esse caminho mais do empreendedorismo ou do trabalho autônomo mesmo. E aí surge um gap aí, né? Porque a faculdade ela não forma o profissional para isso. Aliás, isso assim, eu dei aula durante 5 anos no ensino superior e isso é uma crítica já que vem sendo discutida lá no Vale do Silício, inclusive. Eles têm projetos de incluir disciplina de vendas, liderança e empreendedorismo para todos os cursos. Que benção. Então, por exemplo, imagina se isso chega para cá. Isso é incrível, né? Incrível. Porque quando que um fisioterapeuta vai ouvir falar sobre vendas na faculdade? Exatamente. Nunca. Não, às vezes, e sai da faculdade, era o cara que mais estudava, é um cara super Sabe mais a competente, matéria, capacitado e tal. vem pro No mercado. estágio ele se destacava e tal. E agora? Vai vender seu serviço como? Como é que você vai Exatamente. atrair cliente? E você sabe que assim, eu converso com muitos profissionais e eu percebo que ainda há uma rixa entre os que sabem vender e os que não sabem. Então, aqueles muito técnicos, que são os mais estudiosos, normalmente eles não sabem. E eles criticam quem sabe. O cara é mentiroso. Isso tem mesmo. Exatamente. Fala, olha, veja, não é sobre escolher um lado. Você tem que saber, você tem que ser bom nos dois. Tem gente que vende muito bem e não é um bom profissional? Tem, em todas as áreas. Certo? Só que a pessoa que vende muito bem e não entrega, em algum momento o mercado tira ela. Vai, exatamente. Exatamente. Isso. E agora, de que adianta você ser ótimo e as pessoas não te acessarem? As pessoas não saberem quem você é. Ou elas até descobrirem quem você é, mas você senta na frente dela e você não consegue vender. Quer dizer, ela não sente confiança, ela não sente credibilidade e ela não compra de você. Então, eu sempre falo, nós precisamos unir as duas coisas. Eu preciso ter habilidade de comunicação e venda e eu preciso ser um bom profissional, porque aí eu fidelizo e gero indicação, né?